Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Fórmulas da Saúde. Hoje nós trouxemos dois convidados maravilhosos, dois médicos, casal, lindos, recém-chegados praticamente em Primavera do Leste. E esse podcast é oferecimento do Grupo Ultra. Lembrando que nós somos uma empresa de pessoas que cuidam de pessoas, tá? Nossas empresas são a Bela Shop Distribuidora, nós temos também as drogarias Ultra Popular, sempre uma pertinho de você. Temos a farmácia de manipulação, que fazemos medicamentos manipulados, personalizados. Temos também a Bela Shop e a Oligoflora, que é a nossa clínica de estética. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma. Agora eu vou apresentar a doutora Jéssica, doutor Pedro. Oi, muito obrigada ao Grupo Ultra pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Eu que sou de Primavera, nascida aqui em Primavera, voltei para cá e agora, o grupo aí está aí para ajudar a gente nas medicações, em tudo que a gente precisa aí também. Isso. E temos também o Dr. Pedro, que não era de Primavera, veio Arrastado. Exatamente. Boa noite a todos. Então, eu sou o Pedro, sou ortopedista, sou marido da doutora Jéssica. E eu acabei vindo do Rio de Janeiro, me formei lá, fiz tudo lá. Foi onde eu conheci a doutora e aí a gente resolveu vir para cá para continuar a vida aqui. E está gostando de Primavera? Sim, é uma cidade muito boa, uma cidade muito próspera, com muitas oportunidades para várias áreas. Então, assim, é uma cidade de interior, mas é uma cidade muito boa, muito desenvolvida. Então, a gente acaba se sentindo bem, Não é como uma cidade de interior que a gente pensa... pequena, que falta muita coisa, e aqui não é assim. E o pessoal pensa, Mato Grosso, cidade pequena, não vai ser desenvolvida nem nada. Bem pelo contrário, doutor? Exatamente. Na cidade grande, quando a gente pensa numa cidade igual Primavera, a gente tem uma ideia completamente diferente do que ela é. Então, assim, hoje... até um pouco o que a gente faz é tentar mostrar para as pessoas que a gente conhece como é Primavera, Quem vem aqui sempre fica encantado e vê como é bem diferente do que as pessoas pensam de um interior do Mato Grosso, Exatamente. Quem não conhece, a doutora Jéssica, ela é oftalmologista e o doutor Pedro é completamente diferente, é ortopedista. Hoje nós trouxemos dois assuntos assim bem diferentes, mas muito interessante, muito legal, com muita coisa que a gente não imagina, Vamos começar com o doutor Pedro. O doutor Pedro é especialista em ortopedia, joelho, certo? Isso. Então, quando eu me formei na faculdade, eu fiz a residência para ortopedia. Então, a gente sempre forma um generalista em ortopedia, Então, acaba vendo todas as áreas, muito trauma, e aí eu optei por me especializar nas cirurgias de joelho. Então, depois acabei ficando mais um ano só fazendo as cirurgias de joelho. Exatamente. Quando você entrou para a medicina, você entrou imaginando que você ia fazer ortopedia? Sim. Você já foi pensando? Já. Na verdade, eu já... Desde criança eu já sabia que eu ia ser médico, que eu tive um exemplo em casa dos meus pais. Seus pais são médicos. Os dois são médicos e o meu pai é ortopedista. Minha mãe é de outra área, mas eu acabei sempre me espelhando muito neles, então sempre optei pela medicina. E quando eu entrei na faculdade, eu também já sabia que eu ia fazer ortopedia, muito por causa desse exemplo mesmo do meu pai. Eu já sempre soube. Seu pai também é especialista em joelho? Não, só a especialização que aí foi diferente. Aí eu entrei na ortopedia, fui conhecendo todas as áreas e aí eu acabei optando pelo joelho. Hoje, joelho é um dos mais casos cirúrgicos, correto? Assim, o joelho, acaba que todo cirurgião ele puxa para o seu lado. Então, todo mundo fala que o seu é o principal. Então, a gente gosta de falar que o joelho é a principal articulação do corpo, mas acaba que ela tem muitas lesões porque ela acaba englobando todas as áreas. Então, tem muitas lesões específicas da criança, tem muitas lesões depois no adulto e também acaba que a população idosa também acaba tendo muitos casos cirúrgicos que acaba fugindo. Não são mais as lesões ligamentares, mas acaba sendo os casos de artrose, que nos casos mais graves a gente acaba tendo que optar também pela cirurgia para artrose. Então, acaba que ele engloba todas as faixas etárias com as suas especificidades, O sobrepeso, vamos dizer, é um dos fatores de risco maior do joelho? Sim, o sobrepeso, já falando um pouco mais da artrose, A artrose nada mais é do que o desgaste da articulação. Então, a gente tem muitos fatores que acabam contribuindo para isso e o sobrepeso é um dos principais para isso. Porque quanto mais peso, mais uma articulação que absorve impacto e absorve carga, ela vai sofrer. A mesma coisa, o oposto também vale. Se o peso é menor, menos força aquela articulação ela vai ter que fazer para segurar aquele peso. Então, ela vai desgastar menos. Mas não é o único fator, Tem outros, tem fatores até genéticos, tem também a musculatura, que também é muito importante para a absorção de impacto.
Então, o mesmo pensamento, se uma musculatura ela é mais treinada, ela é mais forte, ela vai absorver mais impacto ao redor daquela articulação. Por isso que a gente sempre orienta num tratamento, fortalecimento, perder peso e as medicações. Não adianta, né? Hoje em dia, para a gente ter saúde, tem que ter academia, você tem que estar fazendo... Academia, sim, fazer exercício físico, né? Qualquer tipo de saúde, a gente coloca o exercício físico, principalmente para as articulações, né? Sim, exatamente. Quando a gente está falando ainda só de uma artrose, um paciente idoso, a gente até tem que avaliar quais são os melhores exercícios, porque aí nesse caso, sim, existem alguns exercícios que acabam sendo menos e mais indicados, né? No caso, por exemplo, da artrose, a gente às vezes pede para evitar ou diminuir o exercício de impacto. Então, às vezes, quando a gente pega um idoso com uma artrose um pouco mais avançada, às vezes não é tão bom ele fazer uma caminhada, por exemplo. É bom cardiovascular, é bom, né, para o coração, mas às vezes para a articulação ele acaba trazendo um pouco de impacto, né? Então isso acaba também às vezes acelerando um pouco o quadro de dor e de desgaste. Então às vezes a gente tem que ir adaptando cada caso a um tipo de atividade. Não é da recomendação, uma hidro, um pilates. Exatamente, mas atividade física para qualquer idade é importante, com certeza. E o tornozelo vai o mesmo segmento do joelho. Exatamente, o tornozelo também, todas essas articulações, né, que absorvem o impacto, elas acabam estando muito relacionadas a isso. São articulações de carga e de impacto, né? Então elas acabam sofrendo com esse tipo de trauma mesmo e também com o peso. Então isso é muito importante. Mas você também faz cirurgia de ligamento, aquele cisto que falam? Isso, assim, o que hoje a gente tem principalmente acaba sendo as cirurgias ligamentares, né, de joelho, que são feitas por vídeo, por artroscopia, e as cirurgias de substituição da articulação, que são as próteses. Então, acaba que na população mais jovem, essa população normalmente ela é mais acometida, né, pelas lesões ligamentares e de menisco, que é um amortecedor, porque ela está muito sujeita a traumas torsionais, né, então esporte, futebol, esportes de salto, então vôlei. Então, às vezes, acaba sofrendo uma entorse do joelho e acaba evoluindo com lesões ligamentares ou de menisco, que é um amortecedor do joelho. Então, acaba que a grande, maior parcela, vamos dizer assim, das cirurgias que a gente faz é mais nesse adulto jovem e, com certeza, são as lesões ligamentares. O entorse, igual você fala, fui lá, machuquei, lesionei, torci o joelho. Muita gente não procura médico. Fica lá. Exatamente. Tomando um anti-inflamatóriozinho. E o risco disso? Porque assim, quando a gente vê uma entorse, às vezes ela pode ser só o que a gente chama de uma contusão, né, que é só mais pelo trauma, mas às vezes as entorses mais graves, elas podem aí sim elevar as lesões intraarticulares que a gente fala. Então, lesões de ligamento ou lesões meniscais. O que normalmente acontece, a lesão meniscal é uma lesão que ela cursa mais com dor, com mais outro tipo de alteração. A lesão ligamentar ela já gera mais uma instabilidade no joelho, então o joelho fica mais frouxo. Então, às vezes, isso a gente já vendo um paciente, conversando com ele, a gente já consegue suspeitar mais de uma coisa ou suspeitar mais de outra. Mas, assim, o ideal é sempre procurar o auxílio, porque a gente tem que saber diferenciar se ele está tendo só uma contusão por causa do trauma ou se ele tem uma suspeita de uma lesão um pouco mais grave. E aí a gente tem sinais, né? Um edema maior do joelho, às vezes mais dificuldade para movimentar ou não, e também o exame físico. Tem pessoas que têm até tirar líquido do joelho quando faz exatamente. Às vezes ele pode fazer uma entorse que ele gera muito líquido ali dentro e às vezes tem que tirar. Vou falar como eu sei, tá, doutor? Não, sim. Sem problema. E eu acho que assim a gente consegue tirar a dúvida do pessoal, né? Mundo, porque acho que todo mundo... Eu acho que é um assunto que gera muito dúvidas, né? Eu tenho várias amigas que hoje em dia, com essa moda de fazer muito esporte, pádel, beach tênis, já fizeram lesões por estresse, de tipo assim, não estar preparada para fazer aquela atividade, ficar todo aquele tempo ali sujeita e acaba... Cadê o doutor Pedro? E o povo deve ficar muito atrás, né? Um do outro, né? Tá com você, vai atrás do doutor Pedro. Tá com o doutor Pedro, vai atrás. Jéssica, me passa o telefone do seu marido, não sei o quê. Não, mas é ótimo, né? Que acaba que a gente cresce junto, né? Um vai indicando o outro. E você faz esse exercício? Faz pádel? Não. Não só ele eu sei que joga futebol. Ele não deixa. Não, tô brincando. Não, ele... porque... Acaba que eu só fortaleço mesmo na academia e tudo mais. Sempre gostei de malhar e daí
tô deixando os esportes para mais futuramente, vamos ver. Mas você faz também academia ou só joga? Eu faço academia e Faz futebol, academia também? Os dois. Vascaíno, gente, pra quem não sabe, vou contar, porque eu já sei de vários parceiros dele que jogam com ele. Temos o time até, vários times do hospital. Tinha um time do Vasco aí também, mas esse time se dissolveu. Eu nem peguei ele, mas senão a gente estaria jogando lá também. Então, esse que eu tava falando dos meninos, não sei se você conhece lá da farmácia. O Guilherme, ele é todo vascaíno. A gente briga que esses lugares aí é uma fábrica para os ortopedistas, né? CrossFit, pessoal assim, né? Às vezes... Você deve gostar, né? Pra você é bom, que a gente estimula a atividade física. Pra você é bom. E aqui, Primavera, o que foi o caso, assim, o caso que você pegou mais difícil? Foi ligamento, foi joelho, teve algum caso? Acho que, assim, os casos ligamentares, né, básicos, vamos dizer assim, ligamento cruzado anterior, normalmente eles não... O que é ligamento cruzado anterior? É o ligamento que a gente tem dentro do joelho, que é o que é o mais lesionado. É a lesão do Ronaldinho? Não, o Ronaldinho fez a lesão do patelar, é outra coisa, é uma lesão de tendão. O ligamento cruzado anterior é o que é mais lesionado aí dos jogadores de futebol. Ele é o que evita a nossa tíbia, né, que é a perna, de ir para frente. Então, quando a gente faz a entorse, ela acaba rompendo, então ele fica com uma instabilidade anterior, que é para frente. A grande maioria das lesões acabam sendo essa. Mas o que a gente acaba vendo que é pior ou são as lesões multiligamentares, né, que é quando envolvem vários ligamentos, e às vezes a gente tem a indicação de reconstruir todos eles, e também os casos de artrose do joelho, que às vezes tem algumas artroses que elas são muito avançadas, e isso acaba dando deformidades. Então, às vezes o paciente ele já tem uma perna que ele não consegue esticar toda, não consegue dobrar toda, às vezes ele faz uma deformidade que a gente olha, né, que a gente chama aquela perna mais arqueada. Então, esses casos acabam eles sendo mais complicados. Aqui, eu acho que os casos mais complexos, assim, foi até um de ligamento, foi o do ligamento cruzado posterior, que é ao contrário, é o ligamento para trás, que é uma cirurgia que acaba não sendo todo mundo que faz, e aqui a gente fez e foi um sucesso. E também um caso de prótese que até foi recente, uma paciente até do SUS, que ela já tinha uma sequela de fratura no joelho, então ela tinha uma deformidade grande. Quando ela andava, o joelho dela fazia um valgo importante, né, que a gente fala, ele caía para dentro quando ela andava, então ela tinha muita dificuldade de andar. E aí, com a prótese, a gente conseguiu restabelecer essa marcha dela, e hoje ela consegue andar sem problemas, exatamente. E além do joelho, você cuida de mais algo? Trata tudo. Sim, assim, acaba que aqui, a gente até fala, né, na cidade pequena, a gente acaba tendo que fazer de tudo, porque às vezes fica muito difícil para o paciente ir realmente naquele especialista. A grande maioria das coisas a gente acaba conseguindo resolver, mas tem coisas que a gente às vezes acaba encaminhando para um especialista mesmo, que está mais acostumado a fazer aquilo, já fez mais vezes, para ele dar um segmento um pouco melhor. Mas aqui a grande maioria das coisas a gente opera, porque o principal, fora essas lesões que a gente fala, são as cirurgias de emergência e urgência, que aí são as fraturas, né? E essa a gente acaba que a gente faz praticamente todas aí, uma ou outra, só muito raro as que a gente não resolve aqui e precisa encaminhar para fora. Aqui, ainda mais quando tem essas festas aqui, né? O pessoal acaba indo, bebendo um pouco mais, acaba caindo de moto. Aqui tem bastante ainda. Né? Exatamente. Você sempre ouve de meio-dia, gente. Não sei se é porque é o horário que você consegue prestar atenção, mas de meio-dia, como tem queda de moto, né? Que é um horário mais de fluxo mais alto, né? Uhum. E aqui a gente tem mais rotatórias, né? São coisas que às vezes acabam aumentando um pouco o número de acidentes, né? E tem bastante moto também na cidade, então isso acaba contribuindo. Mas acaba que as fraturas, que também são muito prevalentes, né? Aí a gente acaba resolvendo praticamente tudo. Faz tudo também. Exatamente. E você também eu não sei nem como que eu vou falar. Perninha torta, criança. Você também trabalha quando a criança tem a gente acaba tendo todas as idades. É que assim, isso é um tema muito comum, que as mães sempre ficam muito preocupadas. O meu filho está com a perna arqueada. Mas assim, a gente tem que sempre... O mais importante é a observação e o acompanhamento. A gente tem marcos do crescimento e marcos do desenvolvimento que a gente vai ver. Então, é normal as crianças elas terem uma perna torta em alguns momentos da vida, até elas terem o eixo normal que ela vai ter depois. A mesma coisa também é muito comum. Tem gente que fala, meu filho pisa com o pé para dentro, né? E, então, tudo isso... são coisas que a gente primeiro observa para depois a gente precisar mais à frente ver se vai precisar mexer ou não. Mas por isso que é importante, a gente sempre orienta o retorno, né? Porque a gente tem que ir observando. Mas você faz esse acompanhamento também? Faço, sim. Tem algumas crianças aí que a gente acompanha, pé plano, né? Às vezes a perninha arqueada mesmo. Ainda existe aquela botinha? De marcha. Então existe. Aquela botinha que o pessoal
que a gente via muito, né? Usava muito, ela na verdade não é tanto para o pé plano, né? A gente vê mais para o pé torto congênito, que às vezes é uma que a gente tem que manter ele com uma imobilização, fazer uns gessos seriados, mas o pé plano em si, acaba que a gente usa mais hoje uma palmilha, né? Que é o pé mais reto, a gente acaba usando mais uma palmilha só para corrigir ali a angulação do tornozelo. A palmilha ela não tem o poder de alterar o pé, então é isso que a gente sempre tem que explicar. O pé plano em si, na verdade, a gente tem que mexer mais quando ele é um pé doloroso, que incomoda. Mas se o paciente ele tem um pé plano, mas ele consegue andar, não sente dor, a gente acaba não tendo que mexer. Mas depois tem cirurgia para isso ou não? A gente tem cirurgias para isso, mas elas são cirurgias que envolvem osteotomia, que a gente fala. Então, a gente tem que quebrar o osso e controladamente fazer aquele arco de novo. Então, são cirurgias agressivas, que a gente acaba fazendo mais quando tem dor. Senão é uma cirurgia que, às vezes, ela pode gerar dor. Então, não vale a pena a gente operar num paciente que tem um pé plano indolor e acabar depois deixando ele com algum desconforto só para esteticamente a gente corrigir o pé dele. Mas se ela for uma criança, vir com o pé plano, coloca a palmilha, ela vai corrigindo ou também não tem chance de corrigir? Não, na verdade, assim, ela a palmilha só dá ela conforto. acaba exatamente dando um conforto e fazendo ele pisar com o pé mais na posição correta, né? Mas a palmilha em si, corrigir o pé plano, ela não vai. Isso que a gente sempre acaba explicando. Eu até acabo usando, às vezes, o meu exemplo para o paciente, que eu tenho um pé plano dos dois e é completamente indolor. Eu já tenho 31 anos. Então, nossa, assim, 31 anos. Velho, né? Não, mas é que às vezes ela fica muito preocupada com o filho, que é muito novo, mas às vezes a pessoa pode ter uma vida completamente normal, não sente nada. Eu jogo bola, faço as coisas e não sinto absolutamente nada. Mas às vezes tem gente que tem um pé até menos plano que o meu e às vezes ele pode ter um desconforto e às vezes ele pode precisar de um tratamento cirúrgico. É só no caso de sentir dor mesmo. É, mas quando dá o desconforto. Mas não dá desequilíbrio, nada disso? Normalmente não. Normalmente ele consegue sustentar, andar tudo certinho, sem nenhum problema. Ah, que legal. Agora vamos para a doutora Jéssica. Me conte. Você veio especializada em blefo, tá arrasando aí, agenda cheia. Então, eu formei lá no Rio de Janeiro, lá na UERJ, né? Conheci o Pedro na faculdade, consegui trazer ele aqui pro interior do Mato Grosso. Então, vamos me ajudar a manter o boy aqui, galera. Vamos, com certeza. Nem precisa mais, eu acho. Já tá aqui. Já é nosso. Já é nosso, né? Não, mas assim, né? Muitas meninas me perguntam, quem é de fora também, né? E pensa em voltar. Assim, sempre demonstrei pro Pedro que eu queria morar no interior. Eu acho que a cidade grande, ela é muito boa, né? Pro jovem ali, pros agitos, mas ela tem os seus, assim, né, as suas dificuldades, né? É difícil você estar em casa, você demora para ir trabalhar, para voltar. Se vocês pensam em ter filho, já é outra coisa que vocês têm que pensar, né, na cidade grande. E aqui, graças a Deus, a gente é bem mais acolhido quanto a isso. Exatamente. Assim, eu via, tinha vezes que o Pedro entrava de plantão numa sexta, eu só ia vê-lo segunda-feira, porque realmente, né, existe muito mais essa questão de ficar de plantão mesmo e tudo mais. Mas acabou que deu tudo certo, a gente conseguiu, né, eu voltar para cá. Estou lá no Hospital dos Olhos, nossa, onde que é a minha segunda casa. Eu adoro trabalhar lá. Lá nós temos especialista para todas as áreas, né? Eu fico com a parte da estética, da parte da plástica palpebral, né? Eu corrijo tanto funcionalmente e esteticamente a pálpebra, né? Acaba que a blefaroplastia acaba sendo o carro-chefe. O que é? Conta para quem não conhece ainda, o que é? Acaba que a blefaroplastia acaba sendo o carro-chefe, porque, assim, na região das pálpebras, o excesso de pele... não existe muitos tratamentos resolutivos como a cirurgia. Então, a cirurgia sempre vai ser o melhor e mais resolutivo tratamento para quem tem a queda da pálpebra ali. Né? Porque, como o olho é uma região muito importante, a gente não pode ficar fazendo muitos procedimentos que queimam ali a região do olho. Tem que sempre ter muito cuidado, né? Ultrassom, qualquer coisa pode dar algum tipo de alteração nos olhos. Então, por isso que a gente sempre associa, né, a cirurgia. E também, hoje em dia, a gente aproveita ali, às vezes, o momento da cirurgia para fazer alguma tecnologia que rejuvenesça ali o rosto, aproveita que a pessoa está sedada. Então, eu tenho muitas tecnologias lá comigo também, e isso ajuda muito, porque além da gente tirar o excesso de pele, a gente deixa a pele firme, né? A cirurgia por si só, ela não corrige tudo. A gente acaba tendo que associar com outros para dar um melhor resultado, para
E eu vi que você faz tanto, não sei, a parte de cima e embaixo, sim, bolinhas, que a gente fala as bolsas de gorduras, né? É. A cirurgia a gente corrige, né? Reposiciona a sobrancelha, a gente tira que o isso? excesso de pele, a gente tira o excesso de bolsa, a gente tira tudo que está em excesso, sem deixar nada fundo, né? Então, e com a tecnologia a gente vem deixando a pele mais firme, mais viçosa, para você ter um rejuvenescimento facial aí de uma maneira delicada, né? Ajudando a autoestima, né? Exatamente, mas eu corrijo também, né? Ectrópio, entrópio, às vezes a pálpebra... Que top. Às vezes a pálpebra ela é virada para fora, né? Ou virada para dentro. Então, a gente corrige todos os tipos de alterações que tem no olho. Às vezes as pessoas têm bolinhas, cistos, né? Então, é um tratamento mais especializado ali, que às vezes cada um acaba tendo a sua área, né? Que nem a gente lá no hospital, a gente tem a especialista em glaucoma, tem especialista em catarata, em retina. Mas você atende também, como Atendo. oftalmologista? É a mesma questão ali. Acaba que a gente se forma. Né? Na oftalmologia geral ali, né? Porque é muito importante. Eu falo, antes de qualquer cirurgia nos olhos, você tem que saber como que tá os olhos da pessoa, né? Avaliar essa questão da função do olho, porque quase qualquer coisa que aconteça, a gente tem que saber como era previamente esse olho, se a pessoa tinha alguma doença, hoje em dia tem várias doenças que acometem, a gente descobre muita coisa pelos olhos, né? Diabetes, tanto uma doença autoimune que sempre tem um componente de ressecamento dos olhos. Olha, a gente consegue diagnosticar muita coisa pelo olho. Legal, não sabia mesmo. Essa daí da diabetes eu sabia, mas a doença autoimune eu não sabia. Sim, tem algumas pessoas que têm o olho muito seco, então a gente desconfia de algumas doenças, vai guiando o tratamento e tudo mais, né? Acaba que, como a gente começa, né, se referenciar ali dentro do hospital, acaba que cada um vai ficando mais na sua área, mas com certeza quando precisa, né, alguma emergência aí, cisco no olho. Mas você não faz plantão? Não. Acaba que aqui a demanda ainda é pequena, né? Quando surge alguma coisa, outra, as pessoas ligam, a gente dá um jeitinho, né? Espera um outro dia. Só realmente quando é uma coisa assim muito urgente, eles já são referenciados para outro lugar. E quando vai fazer a blefa? Vou lá fazer. O que você pode olhar para mim e falar assim, não, você não pode fazer? Tem algum? Existem várias contraindicações, né? Existem algumas alterações nos olhos que a blefaro naquele momento talvez não vai ser um bom momento. Às vezes a gente precisa sustentar, né? Fazer uma sustentação, deixar a pálpebra firme para pensar em tirar um pouquinho de pele, porque senão você pode descompensar a pálpebra. Né? Pessoas, às vezes, só de um botox, você já resolve o problema dela. E então, você faz todos esses procedimentos? A gente acaba complementando o tratamento, né? Acaba que o meu foco e sempre vai ser a cirurgia, mas a gente acaba tendo que complementar, sim. Eu tiro um monte... às vezes, antes de uma cirurgia, a gente tem que tirar, às vezes, um preenchimento que está fazendo inchar a pessoa e desinchar. Então, vai sendo tudo ali referenciado e conduzido de acordo com o que dá necessidade. E daí você faz lá só no particular? A parte estética, sim. Mas atendo todos os planos de consultas, né? Mas a parte particular acaba sendo só... a cirurgia. Só ir lá na Hope, só ir lá no Hope, marcar uma consulta. Aí, gente. Vamos vender o peixe aqui. Daqui a pouco a gente coloca link de descontos. O cupom de desconto. O cupomzinho de desconto. E daí você faz quais procedimentos mais da estética? Você falou que faz o botox? Isso, lá você faz... a gente tem muito aparelhos, né? Acabam que muitas pessoas me procuram pela tecnologia. Eu não sabia, doutora, que você fazia outros procedimentos laser, tenho um laser que assim é de última geração, híbrido, que é o nome dele, que ele faz um resurfacing no rosto. Tem o Axion, que é um tratamento de microagulhamento. A gente tem o InFace, que é um tratamento para o músculo do rosto. Então eu falo que nenhum dos meus aparelhos competem um com o outro, né? Todos se agregam. Então, né, dependendo do que a pessoa está se queixando ali, eu vou indicar mais um, mais outro, ou um tipo de protocolo, uma associação. É um tratamento bem diferente do Pedro, né? Mas aí você faz os preenchimentos também? Faço sim. Quando precisa, eu realizo sim. Legal, não sabia. E na parte de oftalmologia, qual foi a sua maior dificuldade que você teve aqui?
Mesmo pergunta que eu fiz pra ele. Na Teve verdade, algum que você fez assim, você falou, meu Deus. Na verdade, eu acho assim, os casos mais tristes da oftalmologia são sempre associados às doenças, né? Glaucoma, que é uma doença assim irreversível depois que você chega num estágio, né? Tem muitas coisas os pacientes assim cegos ou também alguma coisa congênita, né? A pessoa nasceu com uma lesão na retina. Tem alguns casos ainda que não tem muito que você consiga fazer, a não ser acompanhar, né? Tomara que um dia chegue a medicina evolua tanto, mas infelizmente assim a gente fala que a consulta de rotina, você está todo ano ali, mesmo que seja só para a gente ouvir você, é a melhor coisa que você faz por você, porque são doenças silenciosas, que a pessoa Eu não acho sente. que o olho é um dos lugares que mais tem a doença silenciosa, Sim, né? a gente fala, são doenças, principalmente até a pressão alta do coração, a pressão alta do olho, são doenças silenciosas. Então, para a pessoa sentir alguma coisa, ela tem que estar com um problema muito já avançado. Então, a gente fala que a consulta de rotina é a melhor coisa, né? Com qualquer área, né, de especialidade. A prevenção é o caminho. E hoje, para a saúde dos olhos, o que seria hoje para eu cuidar bem dos meus olhos? Olha, é a consulta com um oftalmologista uma vez por ano, né? Principalmente para crianças que, né? As pessoas acham que não tem que levar a criança, né? Tem que levar sim. E eu acho que assim, quanta criança que a gente vê hoje em dia, que pititiquinho que usam óculos, né? Eu lembro do meu priminho, a gente descobriu porque ele começou a bater. Olha só, para você ver. 6 graus. Porque a gente fala, a criança não sabe dizer que não está enxergando, ela acha que aquilo é normal. Né? Então, lá no hospital a gente também tem um especialista em criança também, que é dificílimo, né? Exames em criança, ser. Então... E no estado só tem 3, para você ver. A gente tem um aqui no hospital. E a gente tem um aqui em Primavera, como a gente é privilegiado, exatamente. Né? Vamos dar valor, gente. É isso aí. Como que é o nome do doutor? É o doutor Tiago de Castro. Ele é gente. Maravilhoso, só temos elogios dele. Mas, e assim, tá sempre... Eu brinco que todo mundo que mora aqui no Mato Grosso deve sempre usar um ômega 3, né? Porque ajuda a lubrificar ali os olhos, não tem muita... Lá na Ultra Popular tem, tá exatamente. Bom, gente? Daqui a pouco a gente também coloca o cupom da doutora Jéssica. O ômega 3, assim, ele é essencial para lubrificar, né? Faz com que a lágrima, ela fique com um componente mais gorduroso, então a lágrima ela não evapora tão facilmente, né? A gente hoje em dia usa muita tela. O que a pessoa faz na frente da tela? Ela costuma não piscar tão frequentemente. Né? Só vai perceber que o olho está seco ali no final do dia, que está embaçado, ardendo, coçando. Então, eu sempre falo que todo mundo que mora no Mato Grosso deveria tomar ômega 3 todo dia e lubrificar também, que não existe muito contraindicações. Colírio, a pessoa só tem benefícios lubrificando da maneira correta, né? Com os colírios adequados, não tem problema nenhum. E passar soro fisiológico? Porque eu vejo bastante gente passando soro fisiológico. O soro fisiológico, sal, né? Eu falo, é cloreto de sódio. É você pingar sal no seu olho. O soro ele não foi feito para pingar dentro do olho. Ele não é uma substância que você pode pingar dentro do olho. Exceto assim, você está com a conjuntivite lá, purulenta, escorrendo, um monte de coisa. Aí você pode lavar no sentido que ele vai puxar aquela secreção para fora, né? Pela concentração de sódio dele. Então, é mais só para lavar ali por fora, quando a pessoa está... Como se fosse a água varicada também, né? Que todo mundo tem esquecido dela. Esqueceu dela. É só para a gente fazer uma limpeza ali por fora, quando a pessoa está com alguma situação ali preocupante ali dos olhos, mas eles não são produtos recomendados para você pingar dentro do olho. Exatamente. O melhor mesmo é usar a lágrima artificial, que é o colírio lubrificante. Lubrificante. Só, mais nada. E aquele povo que gosta de tomar umas vitaminas para os olhos? Não, então. Não tem algumas doenças. Tem umas doenças da retina que são indicados você tomar algumas vitaminas mesmo, mas não que elas não façam, elas ajudam em específicos casos a não ajudar a não progredir tanto, mas não que ela ajude a prevenir a doença em si, mas sim, existem vitaminas importantes. Exatamente. Zeaxantina, o Aredes 2, e tem estudos comprovadíssimos que eles agregam, sim, muito valor e resultado em casos mais avançados e bem específicos, né? Porque são remédios que não são tão... Eles são mais custosos, então a gente recomenda realmente para quem tem eficácia nos estudos científicos. Esses dias atrás eu fui visitar a doutora lá na clínica dela, quando eu fui fazer o convite para o POD.
E a gente conversando aqui, falando de saúde ocular, ela me contou, e eu vou pedir para ela passar para todo mundo. Doutora, qual que é o nosso maior erro quando a gente está com conjuntivite? O que a gente faz? Pingar o colírio antibiótico. Não é que é um erro, gente, né? Não vamos pingar antibiótico, vamos procurar o oftalmologista. É porque, assim, 90% das conjuntivites são virais, então... acaba que, na verdade, é mais um conforto para o paciente. Já estou pingando um antibiótico, né? Mas a gente sabe que os antibióticos, eles fazem resistência, né? Acaba que um dia que realmente a gente precise, talvez eles não funcionem para aquilo realmente que a gente precise. Então, a gente acaba tendo, por mais que é ruim, né? É mesmo lubrificante geladinho, compressa gelada. Às vezes a gente associa alguma coisa para tirar um pouco o edema mais rápido, até algum anti-inflamatório oral. Mas o antibiótico ele não ajuda muito, não ajuda e nem atrapalha. Mas o pior de tudo é usar corticoide de uma maneira indiscriminada, porque acaba que nos primeiros dias da conjuntivite, se você usar corticoide, você ajuda o vírus a se replicar. Então, uma conjuntivite que era para durar ali, às vezes, 6 dias, 7 dias, acaba podendo durar 14. Aí, gente, isso é uma baita de uma dica. Quem gosta de usar prednisona, que não sabe o que é corticoide, que é prednisolona, que pinga no olho, o que mais que tem? É tudo, flutinol. A gente brinca que, pelo menos assim, eu percebo isso, né? Até remédios, né? Igual a questão do anti-inflamatórios ali. Até as pessoas costumam falar assim, qual remédio você tomou? Deixa eu tomar também. Agora, pingar já é mais difícil. E eu acho que as pessoas têm até cautela. Tem mais medo, né? É engraçado. Quando vai na farmácia, você não vê o pessoal pedindo indicação para os olhos. Exatamente. É muito difícil, porque realmente mesmo. A gente sabe que, né, visão não dá para brincar. Não dá para brincar. Então, porque realmente causa sérios problemas mesmo você usar coisas inespecíficas, né, erradamente. E o glaucoma, outra coisa que você também me falou aquele dia, que eu achei também super interessante. Eu achava que gente, eu sou farmacêutica, tá? Eu achava que o colírio para glaucoma, quem tinha olho claro, não podia utilizar. É o que eu tava dizendo. É o mito de ficar o olho mito, escuro, né? Não, o olho ele pode ficar escuro mesmo, dependendo da classe. Mas só que é o que eu te expliquei. Dependendo do seu tratamento ali com o seu médico oftalmologista, ele vai conversar com você, ele vai te explicar quais que são... Todo medicamento, eu brinco, ele se chama droga, porque ele pode ter algum tipo de efeito colateral, né? E que nem o Latisse, que muitas pessoas usam para crescer os cílios. Enfim, é um efeito colateral que para as mulheres elas gostam, né? Porque faz crescer os cílios, mas pode pigmentar, se você não passar direitinho ali nos cílios, pode pigmentar toda a borda aqui, então a pessoa fica com aquele aspecto meio de panda, né? Não pode pingar nos olhos, porque é um colírio que vai baixar a pressão, então, né, não é recomendado, tem que passar bem, por isso que vem com aquele pincelzinho. Ele já vem as dosagens. Recomendo às meninas aí que tomem cuidado aí na hora de usar, tá? E os estudos científicos, eles só comprovam nos cílios. Em sobrancelha pode usar, mas às vezes você vai estar gastando aí o colírio. Não é barato, né? E não é barato. E para essas meninas que usam os cílios? Então, na verdade... Isso daí também deve trazer para vocês alguns... Tem muitos casos de ordelo, aquele famoso terçol, né? Acaba que as meninas que usam os cílios, eu falo, quando a pessoa colocou com um bom profissional, higieniza bem, não tem problema algum, tá? É só porque realmente as meninas acabam pegando menos nos cílios, não quer lavar porque às vezes vai cair. Enfim, algumas coisinhas que a gente sabe que higiene ali, então você meio que entope ali as glândulas e fica com o olho mais seco. Pode causar uma série de alterações. Então, acaba que a gente pega algumas meninas na emergência, assim, de... Mas tem alguma coisa que traz alguma doença? Vai dar infecção? Pode dar blefarite, que é aquelas caspinhas nos cílios e que também causa infecção. O terçol, o calásio, aquela bolinha que fica aqui, você tem um maior fator de risco de ter, né? Você tem maiores chances de ter. E vocês dois em casa, vocês falam de medicina? Ou porque são áreas completamente diferentes? Ou não chega Não, a falar? Conversamos muito. O Pedro, inclusive, ele me auxilia nas minhas cirurgias, né? Tá puxando até pro lado da porque quando eu cheguei aqui, é assim, né? É mais difícil, né? Eu acho que a pessoa que mais me quer ver, né, crescer na vida, eu acho que é um
quem está do seu lado todo dia. Então, ele sempre me auxiliou aqui e a gente continuou, né? Aproveitamos que deu certo, né? Ele vai ainda? Ele vai ainda. E a gente está super bem, né? Aquela, né? Não levamos os problemas para casa. Mas é assim, eu acho que todo relacionamento, quando você tem muito companheirismo, amor, tudo dá certo, independente das dívidas. E você já fez com ele? O quê? Cirurgia? Não. Não é recíproco. Não. Essa parte não. Mas é porque porque mais invasivo? Não, eles têm as empresas já referenciadas, né, que vêm para fazer próteses, né? O Pedro É que acaba que, na verdade, na ortopedia, desde que eu cheguei aqui, eu já fui praticamente muito bem acolhido, né, pelos profissionais que já estavam no hospital, né. Então, hoje eu opero muito junto com o Dr. Fernando, né, que também é ortopedista. Então, acaba que a gente sempre está junto, um ajudando o outro, e a gente já tem também uma equipe com a gente de instrumentadores, né? Então, são pessoas que já entram na cirurgia. São cirurgias maiores também, né? Então, que são longas, as nossas cirurgias, como elas acabam sendo maiores, a gente precisa de mais gente, né? A da Jéssica, na verdade, a pessoa a mais é uma ajuda a mais, né? Ajuda a ser um procedimento mais rápido, né? Então, desde o começo, eu fui ajudando ela para ela ter esse conforto, né? De ter alguém com ela. E aí acabou que já deixei um espaço na agenda, então eu já deixo o dia para ajudar ela, né? Hoje você faz com a doutora... Eu até comentei com a de anestesia. A Stephanie e a Annelise. Elas duas, né, o Dr. Thiago também. Eles fazem um revezamento, né? Ali, quem está disponível na semana, né? Porque eles atendem a cidade inteira, então é bastante coisa. Quanto tempo demora uma cirurgia? Olha, depende. Completa, quando a pessoa faz o lift, a blefaro superior e inferior, 1h30, 2 horas. É rápido. A do Pedro, a gente brinca. A minha, se sangra muito, ali é um cotonete, uma gazezinha. A do Pedro sai todo ensanguentado da sala. Nossa, a gente sangra um pouquinho mais que um cotonete, né? A gente fala, mas acaba que às vezes não é nem o tempo cirúrgico que ele é maior, né? Mas é o porte mesmo da cirurgia. Então, a gente precisa às vezes afastar, né, pele, afastar osso. Então, às vezes você precisa de mais mãos, né, vamos dizer assim, dentro do campo. Que acaba que na cirurgia dela, às vezes não, porque como é o olho, você não tem nem muito espaço, né, para muitas pessoas ajudando. Já na nossa, não. Às vezes a gente usa, né, furadeira, martelo, então a gente precisa de alguém ajudando a gente a passar os marceneiros. Então, afastar, né, secar. São cirurgias que têm mais sangramento, então às vezes a gente precisa de um auxílio para secar ali o sangramento. Então, acaba que tudo isso vai precisando de mais gente. E é isso que eu falo, nem sempre é um tempo cirúrgico que é maior, mas só a maior necessidade de mais gente mesmo. É mais difícil fazer um ligamento ou uma pessoa que quebrou em 3 pedaços a perna? Assim, é muito difícil a gente dizer isso, né? Cada cirurgia tem suas complexidades, né? Mas, às vezes, assim, a gente vai fazer um ligamento, que é para ser um ligamento simples, às vezes ele demora mais do que uma fratura dessa, por exemplo. E, às vezes, a gente vai fazer uma fratura dessa, até teve recentemente, a gente falou, hoje vamos ter trabalho. E a gente acabou conseguindo resolver muito rápido. Então, às vezes, cada cirurgia ela é de uma forma, né? Também vai muito da saúde da pessoa, né? Se é diabético, exatamente. Tem tudo isso ainda, As comorbidades do paciente, elas também contribuem muito, até para ter um maior sangramento dentro de campo cirúrgico, né? E também uma melhor recuperação, né? Então, um paciente mais saudável, com menos comorbidades, é um paciente que a gente consegue fazer ele andar mais rápido, levantar mais rápido e também colar o osso mais rápido, né? Cicatrizar mais rápido. Então, tudo isso influencia. Igual quando a gente vê aquelas antenas, assim, gente, aquilo lá deve ser muito difícil de pôr, né? Eu fico olhando as pernas. E o cuidado das pessoas. O fixador externo. Assim, o fixador externo a gente ainda utiliza muito, principalmente em casos das fraturas expostas, né? Que são aquelas fraturas que têm a exposição do osso. Como esse tipo de fratura ela acaba tendo uma maior chance de infecção, às vezes a gente não consegue fazer direto a cirurgia definitiva. Então, a gente precisa colocar o fixador externo, né, que são aquelas antenas, para depois converter ela com mais segurança, já com uma pele melhor, com menos chance de infecção, a gente converte ela para a cirurgia definitiva, né? Aí depende do local, né? Às vezes é com a placa e parafuso, às vezes é com uma haste que a gente passa por dentro do osso. Aí depende do local da fratura, né? De como é a fratura. Imagina a dor, gente, da pessoa. Eu só fico imaginando. Sim, mas com o fixador, na verdade, ele não dói mais, porque quando a gente coloca o fixador externo, apesar dele ser para fora, ele está fixando o osso. Então, aquele osso que está quebrado, ele está parado ali dentro. Então, ele faz uma fixação já da fratura. Então, na verdade, ele não causa dor, mas realmente ele é desconfortável, né? Você fica
com dificuldade de mobilização, dificuldade de colocar roupa, né? Tudo, então, né? ele incomoda, mas ele é muito importante para um tratamento ser bem sucedido. E tem paciente que tem vontade de pegar pela orelha e falar assim, vem aqui, senta, você não pode andar, você não pode... Sim. Tem uns, não tem? Acaba que toda cirurgia a gente tem algumas recomendações, né? E a gente tem muita recomendação que às vezes é não poder colocar o pé no chão, né? Não poder colocar o peso na perna. Às vezes algumas a gente libera, pede para mexer mesmo o joelho, por exemplo. Outras a gente pede para não mexer. Então a gente acaba tendo muitas orientações que são muito importantes para a recuperação completa do paciente. Então, assim, às vezes tem alguns casos que, infelizmente, a gente vê que talvez não tiveram o resultado que teria, porque o paciente também tem um papel importante no resultado final dele. Mas a culpa é do médico. Exatamente, acaba sempre caindo... Mas, assim, às vezes, o que falta é essa percepção de que, assim, a gente costuma dizer que não é só a cirurgia, né? O tratamento ele não acaba quando a cirurgia acaba. Ele é um percentual, ele é um passo daquela recuperação. Então, é muito importante fisioterapia, né? O próprio paciente seguir as orientações, tudo isso é determinante para o sucesso. Às vezes, a gente pode fazer uma cirurgia excelente e o resultado depois ficar comprometido porque faltou alguns outros passos. E também, às vezes, também acontece, a gente vê um resultado que a gente acha que não vai ficar tão bom e o paciente acaba seguindo todas as recomendações, uma equipe multiprofissional muito boa, que segue tudo e ele, às vezes, acaba tendo um resultado melhor do que um paciente que a cirurgia ficou perfeita, mas depois, no final, o acompanhamento, né, ele não foi tão bom e a gente vê que às vezes o resultado dele acaba sendo até inferior. Então, assim, às vezes a gente vê um caso muito grave que ele acaba ficando melhor que um caso mais simples, mas porque ele teve um melhor acompanhamento multiprofissional. Então, tudo isso é importante para o resultado final. Você faz também aquele para osteoporose, exames? Isso, a gente também não faço o exame em si, né, que é a densitometria. Mas aqui na cidade até quem faz é um ortopedista, que é o Dr. Ricardo Bride, que ele, quando a gente tem o exame, ele que acaba fazendo para a gente, mas a gente faz também sim um acompanhamento, né? É muito importante, às vezes a gente consegue prevenir algumas fraturas, né? Às vezes o paciente fala, eu tenho dor porque eu tenho osteoporose, mas essa na verdade a gente tem que avaliar se esse paciente já não tem uma fratura pela fragilidade óssea, né? Porque a osteoporose em si só ela não vai causar a dor, mas as fraturas, né, pela fragilidade óssea, essas sim causam dor. Então, às vezes, o paciente acha que ele tem só uma dor nas costas, quando você vai ver, ele já tem, na verdade, uma fratura pela fragilidade óssea, então faz uma fratura vertebral. Então, é por isso que é importante a avaliação e a gente conseguir diagnosticar. Esses dias eu vi uma pessoa que não pôde arrancar um dente. Por causa da início de osteoporose, aí ia prejudicar a... Falei, gente, nunca ia imaginar um negócio desse, Sim, mas exatamente. acontece. Por isso que assim, é muito importante a gente diagnosticar, né? A gente hoje usa não só a densitometria, né? A gente tem alguns critérios, tem o FRAX, que é um questionário que a gente usa para avaliar essa questão, e existem tratamentos, né? Então, a gente é sempre bom diagnosticar, porque às vezes tem que tratar. Nem sempre com a medicação mesmo para a osteoporose, mas hoje a gente, às vezes, fazer uma vitamina D, né, um cálcio, tudo isso a gente tem que, às vezes, suplementar no paciente. Não é para todo mundo, nem é indiscriminado, mas algumas pessoas a gente acaba precisando utilizar mesmo, e aí o exame é importante para isso. E câncer de ossos? É comum ver aqui? Você já viu? É mais difícil? Aqui em Primavera eu nunca vi, mas onde eu fiz a minha especialização em ortopedia e também no joelho, ela era um local que ele era referência nacional. É então a melhor do Brasil, tá? Ele pegava... É o INTO lá no Rio de Janeiro. Ele não faz. Deixa eu me achar por ele. Ela pegava... Então a gente era referência em praticamente todas as áreas, ela como se fosse o último local, vamos dizer assim, né? Então o paciente ele era acompanhado, ele era atendido no Brasil inteiro, em locais que não conseguiam atender aquele paciente, acabavam mandando para lá. Então lá a gente tinha a especialização também em oncologia, né, ortopédica, e a gente acabava vendo esses pacientes lá quando a gente estava rodando. Mas aqui em Primavera não. Aqui eu até assim vi poucos casos de tumorações. No hospital que ele fez residência, eles tinham um programa que do seu R1, da captação de órgãos. Na verdade, a gente captava os ossos, né? Então os doadores, o meu hospital ele era o responsável por captar os ossos. No Brasil. Então, eu nem sabia que fazia isso. Exatamente. A mesma pessoa que doa os órgãos, ela também doa os ossos dela. Então, que é um órgão, né? Exatamente. Então a gente faz também a captação de osso. Mas qualquer parte do corpo? Não, a gente usa específicos, né? Então o que a gente captava mais era rádio, fêmur, né?
húmero a gente usava. E aí tem as especificidades, né? Que a gente também capta tendão. Então, por exemplo, na verdade, até às vezes as pessoas não sabem isso. Isso é um programa muito legal do Brasil, né? Que qualquer lugar do Brasil, você se cadastrando lá na central... Como que é o nome? Então, fala novamente. Eu não sei. Não, o nome da onde você fez. É o INTO. Isso que eu queria saber. O nome de onde INTO no você Rio de Janeiro. Eu não sei qual é o nome certinho para a pessoa se cadastrar. Só para o nome certinho, daí já consegue procurar. Mas se cadastrando, aqui, por exemplo, a gente consegue receber um tecido lá do Rio de Janeiro, caso precise para alguma cirurgia. E para cirurgias de joelho, às vezes a gente precisa. Como eu te falei, então, cirurgias multiligamentares, a cirurgia de ligamento, a gente acaba tendo que usar um enxerto do paciente, algum tendão dele. Às vezes ele tem tantas lesões que a gente acaba ficando um pouco sem opção do próprio paciente. A gente acaba tendo que, às vezes, usar um enxerto do banco de tecido. Então, o papel da captação é esse. A gente capta tendão, capta osso, para posteriormente usar nos casos que precisa. Então, por exemplo, na prótese, às vezes o paciente ele já está fazendo uma revisão, ou ele é uma sequela de fratura, igual o caso que eu comentei, e ele não tem muito estoque ósseo dele mesmo. Então, às vezes, a gente precisa usar um osso do enxerto do banco, do banco de ossos. Exatamente. E não é difícil conseguir igual. Você precisou, você liga, tem alguma coisa de compatibilidade não, ou isso não tem? Assim, na verdade, ele é feito os testes por infecção, né? Então, sempre que esse tecido é captado, ele é feito os testes para ver se ele não tem nenhum tipo de infecção e a gente pode usar. Mas de compatibilidade em si com o paciente, não precisa. Tem. Não precisa. E nervo, quando precisa fazer cirurgia de nervo, é tudo vocês também que fazem, né? Assim, na verdade, a cirurgia de nervo, aí a gente tem uma área específica, que é a que a gente chama hoje da microcirurgia, que normalmente são cirurgiões de mão, normalmente eles são mão e microcirurgia, e também é uma área da cirurgia plástica, que tem gente que faz a especialização para esse lado de microcirurgia. Neuro, normalmente, não faz tanto. É mais a microcirurgia, normalmente quem faz mais é cirurgião de mão e o cirurgião plástico, porque eles precisam de lupa, precisam de alguns materiais específicos que eles são caros, então acaba que não é todo cirurgião que acaba fazendo um investimento nisso, então a gente acaba deixando mais para essas especialidades mesmo, para fazer esse tipo de coisa. Mas existem muitas opções de enxerto que a gente faz para nervo, às vezes transferência muscular para resolver alguns casos, e aí esse é um caso, por exemplo, que é melhor a gente ficar mais bem referenciado sendo operado por um especialista mesmo nessa área. Nossa, quanta coisa diferente. Viu? Né? Sou bem casada. Mas duas especialidades assim bem diferentes, cheias de peculiaridades. Eu acho que a gente acaba se espelhando muito, né? Quando você tem uma pessoa muito boa do seu lado, você acaba se cobrando bastante, né? O seu limiar de exigência dá uma sarrafo sobe, né? Exatamente. Então, não tem como, né? Mas é o que eu falo. A gente faz tudo com muito amor, com muito respeito, muito carinho. Tudo dá certo no final, né? E vocês ainda continuam fazendo especialização, estudando? Você vai para amanhã para um congresso? A gente está sempre indo para o congresso, para tudo, para atualizar, né? Acaba que... Não tem como parar, né? Não existe isso. É que nem na farmácia aí, toda hora surge uma medicação nova. Olha a loucura que é, né? Um fármaco novo, tudo assim... Toda hora, né? A gente tem que estar sempre estudando, voltando, não tem como parar. Vou fazer uma brincadeira rapidinho com vocês dois, agora de casal, tá? Os dois. Nada a ver com área de saúde. Uma viagem que vocês fizeram inesquecível, os dois. Isso daí é a ideia dele ali, ó. Eu acho que... Vamos ver se vai dar compatibilidade aí também. Tem que falar junto, Não, eu acho assim, que... Todas foram muito especiais. Com o Pedro já vai fazer 10 anos que a gente está junto. Nossa, então a gente começou muito, muito cedo mesmo. Praticamente todas as minhas viagens foram com ele. Mas aqui uma das que eu mais levo no coração até foi essa última que a gente fez da Espanha. Eu acho que a gente já está mais maduro, né? Já, assim, percepção diferente, né? Aproveita um pouco mais, assim, né? Já sabe o valor de um dinheiro. Então, eu acho que foi uma que eu guardei muito no meu coração. A gente fez um roteiro bem legal na Espanha. E você? Eu ia falar lua de mel, né? Aí, ó, viu? Que legal. Olha só. Pra onde vocês foram da lua de mel? A gente foi para Maldivas e Dubai. Nossa, que delícia. Assim, foi uma viagem muito boa. Acho que é uma viagem que não faria fora da lua de mel. Então, acho que isso ficou um pouquinho mais marcante, né? Eu sei que hoje em dia até é um destino comum, né? As pessoas acabam indo mais. Eu acho que foi... Ser na lua de mel, né? Acabou sendo mais
pouco mais marcante. Que Mas legal. essa também Foi legal. E a comida? Comida que mais gosta? Olha, eu sou filha de gaúcho, né? Não tem como. O que eu mais gosto é churrasco mesmo, né? E o Pedro? Churrasco também, né? Acho que foi por isso que ele veio. Eu sempre comia carne mesmo, eu gosto mais de carne. Eu sou alérgica a crustáceos, então... Nossa, sempre... morou no Rio de Janeiro. Horrível. Lá, e tipo assim, o pessoal come muito camarão, assim. Tanto que eu fui descobrir, eu brinco, né, que eu nasci aqui em Primavera, e aqui a gente não tem costume de, né, comer camarão, caranguejo, siri. Por mais que tenha acesso, o pessoal não gosta. Difícil. É difícil, né? Não é uma difícil coisa pra gente fazer, a gente comum não tem que as habituada pessoas... a fazer. E antigamente era muito mais. Só que eu fui descobrir que eu era alérgica com 14 anos, porque foi quando eu fui pra praia e comi, né? E tudo, e eu descobri que eu tinha alergia, mas quase morri. Descobriu cedo. Descobri cedo ainda. Mas acaba que daí essas comidas mais, né? Eu brinco que eu nem sei o sabor, então não passo desejo não, mas... De nenhum, você nunca provou depois disso? Nunca mais? Não, até comi sem querer já, mas aí eu acabo que hoje eu não morro mais, né? Acaba que as alergias elas vão ficando mais fracas, né, ao longo do tempo, mas eu ainda passo muito mal, assim, o estômago não desce, então acaba que eu evito, né? Eu nem tento ficar comendo, mesmo tomando antialérgico, né, e tudo mais, eu não tento não. E um filme? Qual que é o filme que os dois mais gostam? E ele não é chegado em filme, é série? Acho que é série. Ele estuda. Filme, mas realmente isso eu não sei. Eu acho que é série, vamos falar. É mais futebol mesmo. Pronto. Não, realmente, ele é o que a gente fala. Quarta-feira, futebol. Exatamente. Mas um futebolzinho, a gente assiste qualquer coisa, né? Qualquer futebol você já quer assistir. Não, essa Copa que tá tendo aí, meu isso que eu ia Deus falar. do céu, Eles devem que tá é tudo isso? viciado, É né? que vai pro chuveiro com o celular ligado no jogo. Como que pode, homem, né? Aí gosta, né? Mas a gente assiste mais séries juntas, mas não tem nada muito marcante, assim, não. Mas e você gosta de assistir o quê? Eu adoro assistir séries de tudo, suspense, romance, pra distrair um pouco a cabeça, né? Bom, né? A gente tem que ter uma coisa de lazer, uma coisa para distrair a mente, né? Não só trabalho. Ter um pouco... Família, é bom que a sua família tá aqui perto, né? E isso é um apoio muito grande, assim. É muito... Eu brinco que depois que eu voltei, né? Morei mais de 15 anos fora. Fui embora com 14 anos. Nossa, bem novinha. Muito nova. Eu falo, hoje em dia, que mãe que deixa uma filha com 14 anos ir embora? E você já foi pro Rio? Não, eu fui para Goiânia. Eu tinha os familiares lá e minha mãe decidiu que era melhor para a gente ir lá e nós fomos, eu e minha irmã mais velha. Mas depois, quando a gente volta, né, com 30 anos, 30 e poucos anos, a gente vê o quanto é bom estar perto dos pais, né? Quanto foi muito bom estar longe, mas é aquilo, né? É bom estar em casa, no colo de mãe, no colo de... Como que eu morei? A gente só fica pensando, como eu morei tanto tempo longe? É isso, aquela lá, nós estamos aí. E seus pais são da onde? Do Rio mesmo? Os meus pais eles são de Juiz de Fora, que é o interior de Minas, que é onde eu nasci também. Mas quando eu nasci, eles já tinham se mudado para Resende, que era onde eles já trabalhavam. Então eu acabei crescendo em Resende, que é interior do Rio, a vida inteira. Você tem sotaque até de carioca, né? Um pouquinho, mas você ainda tem. Só não é marrento, né? Mas mesmo. Minha vida inteira foi no Rio e a deles também já tem muito tempo que eles estão no interior do Rio, né? Então é mais... Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã. Você tem uma irmã? Tá lá com a mãe? Não, ela não tá com a mãe e também não é médica. Não! Ela fez engenharia e ela mora hoje em Ribeirão Preto com o marido dela. E aí ela trabalha lá. A sua mãe já tá com o síndrome do ninho vazio. Ninho vazio. Ela já aceitou. Já aceitou. Não tem mais jeito. O pior é dela, que são 3 meninas, né? Menino ainda, você sabe que querendo ou não vai pra fora, mas 3 meninas... Ela deve sentir também muito falta da sua irmã, mas 3 meninas em casa deve ser doído, né? Mas a gente compensa, E querem ter filhos logo? Sim, já estamos pensando nisso, né? Então, só estabelecendo um pouquinho mais a carreira, a vida, né? A gente sabe que filhos é uma entrega total, então, né? Eu falo, dá muito trabalho, mas é um trabalho tão bom. O melhor trabalho, eu acho que né? Eu acho que todo mundo tinha que ter um filho para entender o que é amor, que é uma coisa assim surreal, muito, muito bom mesmo. E que venham com saúde de vocês. Para finalizar, vamos lá, eu queria uma diquinha de saúde dos dois. O que vocês acham imprescindível que todas as pessoas deveriam fazer?
saúde, em geral. Assim, em relação aos olhos, eu acho que é muito fundamental mesmo uma consultinha de rotina, para você pegar confiança, conversar, tirar suas dúvidas, tá sempre em alerta, qualquer sinal, né, de embaçamento de visão, qualquer coisas que não estejam na sua rotina. Tá sempre aí porque você só tem a ganhar, né? A gente fica, às vezes, esquecendo um pouco da gente, priorizando outras coisas. Então, isso é essencial e eu acho que fazendo isso já vai ter 70% dos seus problemas solucionados aí. Isso aí. E o doutor? Para um ortopedista, com certeza, indicar uma atividade física, né? Então, o fortalecimento muscular é muito bom. Às vezes a gente acaba sempre orientando o paciente a fazer uma academia mesmo, porque a academia acaba sendo um pouco mais fácil dele fazer, porque se adapta ao horário de qualquer pessoa. E é o que às vezes eu falo para o paciente, se você tem 1 hora, na academia você pode treinar 1 hora, se você só tem 20 minutos, você pode ir 20 minutos e fazer alguma coisa, que com certeza já é melhor do que não fazer nada, né? Do que ficar parado. Então, para todas as idades a gente acaba orientando, e é sempre bom fazer uma avaliação antes, que às vezes a gente tem que ver algumas orientações específicas. Mas, com certeza, a atividade física é para qualquer idade, para a saúde das articulações, dos músculos, né? Tudo isso a gente acaba sendo mais importante a atividade física. Gente, ele é a pessoa que cuida da gente quando ficar bem mais velho. Vai falar, lembra daquele exercício físico que você não está andando direito? Dor na coluna. É o doutor Pedro recomendando, lembre-se disso. Exatamente. É ruim, mas e o começo ainda é pior ainda, porque é uma coisa que você só vê benefício mais para frente, né? Então, ainda mais tem gente que às vezes fala, eu comecei, mas doía muito. Mas o começo ele vai realmente doer um pouquinho mais. Você estava parada, né? Estava começando a se exercitar, então vai ter um pouco de desconforto, mas é a longo prazo que a gente vai vendo essa melhora, né? Ai, doutor, e como os músculos são injustos, né? Você fica aí 15 dias sem fazer, quando você volta e dói tudo de novo. E sem fazer careta, senão o botox vai embora. Aí, ó, gente, viu? Aliados. Não pode. Vocês queriam falar mais alguma coisa para o pessoal? Não, acho que é só agradecer mesmo por tudo. A oportunidade, né, de participar, muito bom. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi muito esclarecedor. Assim, coisas que a gente nem imaginava. Eu, pelo menos, não imaginava. Eu falo que eu gosto de fazer os pod, por mais que eu fique nervosa, por mais que eu gosto, porque a gente acaba trazendo coisas assim que a gente não imagina, né? E que o pessoal pode ter acesso. E, além de tudo, conhecer os médicos, que além de médicos são pessoas, são 2 pessoas queridas, acabaram de voltar para cá, acabou de chegar aqui. Eu acho legal mostrar como que é a vida de vocês também, né? Que não é só trabalho, né? São 2 pessoas maravilhosas. E assim, estou muito feliz, muito mesmo, vocês terem participado. Fiquem à vontade, a hora que vocês quiserem voltar, tá? Nossa casa vai estar sempre aberta para vocês, tá bom? Obrigada. E a gente finaliza por aqui, gente. Até mais, até o próximo.